Olá, colegas, tudo bem? Hoje vamos para o segundo vídeo sobre simulação de cenários por método de Monte Carlo para avaliar migração do regime RPPS para FUNPRESP. No primeiro vídeo nós vimos algumas simulações, mas hoje vamos ver elas de forma mais integrada e ampla, fazendo 10.000 iterações, através do software @risk da Palisade. Isso vai permitir a gente comparar três cenários com aposentadoria a partir dos 65 anos e 32 anos de contribuição, o que corresponde a 84% da média das contribuições, aos 73 anos com 40 anos de contribuição, com 100% da média, e aos 75 anos, quando se atinge a idade para aposentadoria compulsória. Para quem não viu o primeiro vídeo, deve estar por aqui o link, então vá lá, assista o primeiro vídeo e volte aqui. Nós temos aqui então o cenário de 65 anos, nós vamos rodar 10.000 iterações para esse cenário. As entradas já foram feitas de acordo com o que nós vimos no primeiro vídeo, com as mesmas premissas, só que agora nós estamos usando um software específico para isso. Então nós temos aqui os resultados esperados, o benefício líquido e em valores futuros para os meus 65 anos, irão ocorrer em janeiro de 2042. E aqui embaixo o valor presente para cada cenário, sem migração cenário A, com migração cenário B, com migração e adesão ao FUNPRESP cenário C, e aqui a diferença de A a C, ou seja, qual a probabilidade de o cenário A ter um resultado melhor que o cenário C. Eu vou acelerar o vídeo para que vá mais rápido, que leva em torno de 20 minutos para rodar os dados, e não ficar muito moroso aqui. Vamos lá. Já estamos aqui em 99%, já vai concluir o processamento dos dados, até foi rápido, não deu os 20 minutos que eu esperava. Bom, concluído aqui, agora nós vamos fazer uma avaliação dos resultados dos cenários. Esse então é o cenário sem a migração, tá bem? Esperando um retorno no futuro, então em janeiro de 2042, de R$33.000, e sendo que os valores esperados são 17.500 e 49.000 em 90% dos casos. Então aqui nós temos o salário corrigido, a média esperada é 55.000, e no entanto aquele valor que a gente viu agora há pouco foi menor por causa do fator de redução em função de não ter cumprido os 40 anos. Então, o valor esperado líquido de 33.313. No caso de com migração e sem adesão ao FUNPRESP, se espera 26.000. E aqui é importante salientar que a contribuição é a metade do que é RPPS, mais ou menos, né? Não exatamente 50%, mas muito próximo disso. E no cenário com migração para o FUNPRESP, então a média de R$46.231 e os mínimos de 39.000 até 54.000 em 90% dos casos, enquanto sem adesão FUNPRESP entre 21.000 e 31.000, voltando aqui então uma amplitude maior para o RPPS. A diferença esperada é que em 9,5% dos casos o RPPS supere o FUNPRESP, ou seja, em quase 91% dos casos, 90,5% dos casos, se espera que a migração e o FUNPRESP supere o RPPS. O valor presente, a média esperada entre R$9.900, com 90% de que fica entre R$5.200 e R$14.600. A migração dá em torno de 7.920, então aqui um valor um pouco inferior, com valores que vão de 6.400 a 9.500 em 90% dos casos, dos 10.000 casos que a gente avaliou. Por fim, com migração para o cenário C, para FUNPRESP, nós vamos ter o esperado de 13.864, com valores de 11.800 e 16.289, então a gente pode ver que é um valor já superior, mesmo a partir de 65 anos. Nesse caso aqui, a aposentadoria então com 73 anos de idade, 40 anos de contribuição, o valor do salário esperado no futuro é de
R$ 95.699 e no cenário de manter o RPPS, o valor futuro de R$ 68.000 com 90% de ficar entre 38 e 98 mil. No cenário B, saindo do RPPS, mas sem aderir a FUNPRESP, então esperado valor de R$ 43.555, um mínimo de 32,56, então bem inferior ao valor esperado para o regime de RPPS, porque aqui a gente não tem aquela redução que nós vimos no cenário anterior. E por fim, o último cenário, aos 73 anos com migração, uma média esperada de R$ 101.000 de aposentadoria, com mínimo de 77, máximo de 135 mil. Quando a gente vem para a diferença, nesse cenário manter o RPPS vai ser positivo em 7,7% dos casos, ou seja, em mais de 90% dos casos, vale a pena a adesão à FUNPRESP pela simulação. Em valores presentes, se espera um salário de 12.540 aos 73 anos, 40 anos de contribuição. Na migração sem adesão FUNPRESP, em torno de R$ 8.000, e fazendo a migração R$ 18.652. Vejam só que essa dá uma diferença média significativa, então de 18.652 para 12.540, em torno de 50% a mais de aposentadoria em valor presente fazendo a migração. E por fim, a migração com 75 anos, então a gente já viu um outro comportamento de distribuição de probabilidade, com valores médios de R$ 107.000 no salário acumulado, no salário corrigido. Aqui estamos falando em média dos salários, 100%, em torno de R$ 53.500 a R$ 173.000. Quando a gente fala em aposentadoria, valores futuros de R$ 76.800 para o RPPS, variando de R$ 38.380 a R$ 124.527, 90% dos casos. Um valor de R$ 49.386 como valor central para quem fizer a migração, mas não aderir ao FUNPRESP, variando de R$ 36.000 a R$ 65.000. E com a migração para a FUNPRESP e a contribuição facultativa, R$ 90.000 a R$ 171.000 em 90% dos casos, com o valor esperado de R$ 124.000 em valores futuros, o que dá uma diferença aí bem significativa de 76.000 para 124.000, então mais de 50%. Agora nós vamos falar em diferenças. Em 9,2% dos casos é vantajoso se manter na RPPS, ou seja, em mais de 90% dos casos é vantagem migrar para a FUNPRESP, segundo a simulação. Em valores presentes nós teríamos uma aposentadoria pelo RPPS aos 75 anos, ou seja, 42 anos de contribuição, de 12.420. Com migração sem adesão FUNPRESP, 7.986, variando de 5.800 a 10.500. E por fim, com adesão ao FUNPRESP, seria algo muito semelhante ao salário recebido por um professor titular em valores presentes, 20.159, valor de 14.600, 27.800 como máximo. A gente poderia até dizer que a possibilidade de conseguir um salário equivalente ao professor titular depois de 42 anos de contribuição é maior quando você faz a adesão ao FUNPRESP, e não há essa possibilidade provável, ou seja, a possibilidade é muito pequena. A gente pode até avaliar aqui os R$20.000. Qual seria a probabilidade de conseguir R$20.000? Está aqui, 5%. Essa é a probabilidade de conseguir um valor equivalente mantendo-se no RPPS. Ok, pessoal? Era isso, espero que tenham gostado. Se quiserem fazer algum comentário, tiverem perguntas, por favor, escreva aqui e na medida do possível eu tento responder. Até mais!